Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um culto familiar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir ao vivo este culto. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Então, vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, pelo privilégio de estar na Tua presença. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua direção. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, queremos nesse culto, Senhor, te honrar, te glorificar. Por isso nós te pedimos que receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo tudo que for feito aqui, os louvores, a pregação, que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, para que nós podemos estar atentos, compreender e aplicar a Tua palavra ao longo aí da nossa semana. É o que nós te pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, Amém. Agora eu vou tocar um louvor aqui um louvor conhecido de todos nós. E te louvamos, Senhor. Este louvor é para o Senhor. Este louvor é para te exaltar. Que seja de cheiro suave e agradável a ti. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, um amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, um amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Glória a Deus. Hoje eu trouxe um texto para que a gente possa refletir. Ele é um texto muito conhecido de todos e o texto que nós vamos ler hoje é texto de Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 8. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Amém. Senhor meu Deus, lhe agradecemos pela oportunidade de ministrarmos este culto e pedimos ao Pai que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas assim aquilo que precisamos ouvir. Que esta mensagem, Senhor, ela venha encontrar em nossos corações terreno fértil, para que ela possa se frutificar, para que possamos introjetá-la e para que possamos fazê-la reverberar em nosso coração. Lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ilumina. Amém. Então, gente, o título desta mensagem sobre esse texto que irei expor chama-se O Semeador. Inclusive, ela é uma parábola que eu deixo uma pergunta para que todos nós possamos refletir. Qual tipo de solo é o nosso coração? Então, Jesus ele costumava falar em parábolas, né? E essa parábola a gente verifica, né, como a gente vai ver mais tarde, o que significa cada item citado, né? Ele traz no contexto a semeadura das sementes, que ela era realizada com as próprias mãos, né? E com isso, algumas sementes elas caíam em faixas de terrenos que eram cortadas pelos campos onde o arado não alcançava. E eram trilhas, inclusive, que os semeadores eles caminhavam, né, para poder cultivar a plantação, né? E eram, na Palestina, né, solos rochosos, né? E as sementes elas ficavam expostas nesses solos e elas não penetravam. Então, toda semente que caía nessa faixa de terreno, ela servia de alimento para os pássaros. Outras caíam em solos pedregosos, porque havia na Palestina solos rochosos próximos aos de terreno fértil, né? E com isso, as sementes que caíam nessas partes dos solos, elas logo brotavam, porque havia uma faixa de terra fina que era fértil, perdão. Porém, pela falta de raízes, né, porque não tinha profundidade, né, elas definhavam com o sol. E havia também algumas raízes de espinho que tomavam parte do terreno de plantação. E com isso, a porção de semente que caía entre essas raízes, ela era sufocada, né? Elas nasciam, porém elas sufocavam por causa dessas raízes e por isso morriam. E já as plantas que caíam em solo fértil produziam bons resultados, né? E aqui a gente vai ver, que inclusive é uma explicação que ao longo do texto, né, podemos observar que Jesus ele deu aos discípulos, né, mas não a todos que ali estavam, né, para se cumprir inclusive uma profecia de Isaías, né, que muitos ouviriam, não entenderiam, né, não conseguiriam ver e também não creriam, né. E aqui o que a gente vai ver? Que a semente, ela é a palavra de Deus, que ela é contida nos evangelhos, o qual fomos incumbidos por Jesus de pregar a todas as pessoas. O solo é o nosso coração. E o semeador é o próprio Senhor Jesus, né? Porque ali ele estava
pregando, ele estava levando a mensagem do reino dos céus. E nós somos as plantadeiras, que somos instrumentos que são instrumentos para semear as sementes, né? A gente semeia. E inclusive até foi estudar um pouco, né, sobre como funcionava essa questão da própria preparação do solo, né? Dos perigos mesmo que as plantas poderiam passar, né? No momento em que germinam. Então, é bem interessante, é muita informação, inclusive, né? Na época que, né, nessa época em que a parábola foi contada, Jesus ele pregava as boas novas ao povo de Israel, né? E o que aconteceu também, né, que para a continuidade da sua obra, né, Jesus ele escolheu, né, 12 apóstolos, né? Ele preparou 12 apóstolos e também Paulo, né, para alicerçarem a igreja sobre a rocha, que é Cristo Jesus, né? E os apóstolos, os apóstolos espalharam a semente do evangelho em várias regiões do mundo, ligados à Europa e à Ásia, principalmente. E aqui também nós temos a função do Espírito Santo, que foi enviado por Jesus, né? Que eu particularmente digo que o Espírito Santo ele é um agricultor, ou seja, aquele que prepara o solo, adubando e fertilizando, para que as sementes possam frutificar. Porque nós, por nós mesmos, dificilmente, né? Se a gente pensar no homem natural, a gente por si próprio não consegue simplesmente aceitar o evangelho, né? E vir para os caminhos de Jesus, né? Porque aparentemente, né? Um homem natural, a visão do homem natural é uma visão distorcida, é uma visão em que a gente pensa que seguir o Senhor Jesus é um fardo pesado, é um fardo muito mais pesado do que se a gente não estivesse seguindo, né? Então, somente por obra do próprio Espírito Santo, né, que prepara os nossos corações, que nos constrange com o amor de Cristo, que a gente consegue aceitar a palavra, né? Porém, a gente não pode deixar de fora a questão da responsabilidade humana, né? Porque existem várias diferenças de solo, várias diferenças de corações, né? Existem aquelas pessoas que são mais insensíveis, que elas não conseguem assimilar o evangelho, não entendem o evangelho. Seus corações eles são endurecidos, né? Impedindo com que a semente do evangelho brote e frutifique. Porém, também diz um velho ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tem pessoas que têm o coração endurecido, que têm o solo endurecido, mas o Espírito Santo ele vai trabalhando e o solo dessas pessoas, o coração, ele se torna aberto, né? Conhecemos várias experiências. Eu sou uma experiência, eu sou um testemunha disso, porque o meu coração foi endurecido, muito. Tanto é que eu demorei 35 anos, quase 36, para poder realmente me render a Cristo, né? Mas vamos tomar um outro exemplo, o apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, que induzia, que obrigava eles a negarem a Cristo, que inclusive levou cartas, né, para Damasco, para que os cristãos fossem presos, né? Ele perseguia, e a caminho de Damasco, o Senhor Jesus apareceu para ele e falou que era aquele a quem Paulo perseguia, né? E dizendo que se ele resistisse o aguilhão seria pior, né? E Paulo fez aí, né, um jejum de 3 dias, né? Ficou 3 dias sem se alimentar, sem beber líquido, nada. E ele teve, agora eu não vou me recordar
o nome do discípulo que foi orar por ele, né? Mas ele teve, né, caíram as escamas de seus olhos porque Paulo ficou cego, né, durante esse período. Né? Ele, assim como vários de nós, tivemos a graça, né, de termos os nossos corações trabalhados, né? Mas tem pessoas que elas, infelizmente, têm o coração mais obstinado, né? E não tiveram a mesma graça. A gente pode ver na própria Bíblia, né? Histórias dentro do Antigo Testamento, histórias dentro do Novo Testamento, né? De pessoas com o coração endurecido que não aceitavam as boas novas trazidas por Cristo, hoje também, né? E com isso, né? Como por estarem nessa sensibilidade, por não entenderem a palavra, Satanás ele rouba o que foi semeado, né? Porque muitas pessoas ouviam a mensagem do reino e ouvem e não entendem. Mas mesmo assim, né? Nós entendemos que enquanto há vida, há esperança de conversão. E agora, quanto às sementes que caem em solo pedregoso, significa, né, que o coração ele está aberto à recepção da palavra. É uma coisa, é algo que é ligado ao calor da emoção, né? Porque esse solo pedregoso, que tem essa fina camada de terra que faz com que a palavra brote, mas não crie raiz, significa que as pessoas recebem a palavra com alegria. Porém, pelo fato de não possuírem raízes em si mesmas, abandonam a palavra quando vem a tribulação e a perseguição por causa desta. É triste, infelizmente, nós conhecemos várias histórias, né, de pessoas que pareciam que estavam bem, parecia que estava indo tudo bem, né, mas por algum momento acabaram ou se desviando ou se esfriando, né, mas no caso ali, se afastando da palavra mesmo, né. É triste, mas enquanto não recebemos um não redondo de Deus, né, é muito importante orarmos por essas pessoas que se desviaram, né, porque, né, a gente precisa orar para que elas possam voltar, porque nós também conhecemos casos de pessoas que se desviaram do Evangelho e com o tempo retornaram. Então, existe a esperança, né, se existe esse testemunho. E quanto às sementes que caíram entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a tornam infrutífera. Por quê? Porque a pessoa ela está com o coração nos tesouros do mundo, né? Coisa que Jesus sempre nos aconselhou, né? Acumular tesouros no céu, onde a traça e onde a ferrugem não corrói e nem o ladrão pode roubar, né? Inclusive, a gente vai ver, né, inclusive até uma parábola, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, que ele conta, né, do homem que tinha grandes riquezas, que sua colheita tinha dado bem, tinha produzido bem, né, e ele resolve construir vários celeiros, né, estava ali iludido pelos tesouros, né, e depois Deus diz, insensato, louco, hoje lhe pedirão hoje lhe pedirei a tua alma, o que tens para oferecer. E temos também o jovem rico, que disse a Jesus que o queria seguir. No primeiro momento, quando Jesus, né, ele pergunta o que é preciso, Jesus fala sobre os mandamentos. E esse jovem rico, ele ainda insiste. Sim, mas o que é preciso? Isso daqui eu já faço, eu já cumpro a lei, tudo. Jesus diz então, olha, venda tudo que tem e suas riquezas e dê aos pobres. E este homem, por ter o coração voltado, por ter o coração nessas riquezas, o que aconteceu? Esse jovem, ele deu meia volta e foi embora. Tanto é que Jesus mesmo fala, né, que é mais fácil passar o camelo
pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque é muito fácil as pessoas se iludirem com as riquezas deste mundo, se iludirem com os manjares deste mundo. Porque aparentemente é tudo muito bom, é tudo muito bom. Mas só tem um problema, é passageiro. É tudo passageiro. Por quê? Porque aqui, esse reino, esse mundo, ele é passageiro. E aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, e se tornam também co-herdeiro com Ele, e amigo, filho de Deus, a gente passa a ter uma cidadania nos céus. E nos tornamos embaixadores dos céus no mundo. E por último, ele fala, né, que sobre a semente que caiu em boa terra, significa, né, que é aquele que ouve a palavra e a entendeu, e dá uma boa colheita, né, entre 100, 60 e 30 por um. Porém, a gente entende que mesmo que a palavra germine no nosso coração, mesmo que ela cresça, ela frutifique, existem alguns percalços que a gente pode passar no caminho. E esses problemas, eles podem fazer com que produzamos frutos de má qualidade ou até que sejamos impedidos de nos frutificar. Eu vou citar vou citar 3 problemas. Um dos problemas são as raízes da amargura, que tornam o nosso coração amargo. Essas raízes, elas são como ervas daninhas ou são também como aqueles animais que sugam tudo aquilo que a planta tem de bom. Sugam para si e vão matando a planta, vão fazendo com que ela se torne uma planta ressecada, uma planta murcha, que comece a produzir frutos de baixa qualidade e que pare de produzir. Isso pode levar até mesmo à morte. E é o que acontece conosco quando deixamos que raízes de amargura penetrem o nosso coração. O nosso coração ele se torna amargo. Com isso, ficamos revoltados, ficamos inconformados, revoltados até mesmo contra Deus. A amargura ela pode gerar uma revolta contra Deus, ingratidão. A gente acaba se ressequindo espiritualmente e com isso nosso coração ele acaba se endurecendo. E com isso a gente acaba até mesmo, por causa daquele sentimento de amargura, a gente começa a distorcer o próprio entendimento da palavra. Nos tornamos ingratos, nos tornamos murmuradores, a vida ela se torna um fardo e a gente vai se consumindo até o momento de uma morte espiritual. E o que acontece, né, é importante lembrarmos, né, que Paulo nos aconselha, inclusive, né, em Efésios capítulo 4, 31 a 32, a nos livrarmos de toda a amargura, né? Mas além da amargura, ele cita também outros pecados, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Porque a maldade ela é uma erva daninha. Todos esses sentimentos são ervas daninhas. E ele nos aconselha aqui, né, no versículo 32, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso é muito importante, porque o perdão, ele cura. O perdão, ele cura a amargura. Né? Eu esqueci de falar do rancor, eu esqueci de falar da mágoa, né? Que são parasitas terríveis, né? Que se a gente não pedir a Deus a graça para sermos curados e se não ficarmos atentos, esses sentimentos podem nos afastar dos caminhos do Senhor. Outro problema que nós podemos enfrentar são as tentações advindas de
desejos, pensamentos, influência de meios externos, ou seja, influências de amigos que nos oferecem, né? Tesouros que podem enferrujar, ou seja, nos induzem a cometer algum tipo de pecado. Amigos entre aspas, né, gente? Porque que amigo não faz isso, né? E eles buscam, né, nos desviar dos caminhos do Senhor, né? Isso é algo que, se também não estivermos vigilantes, se também não pedirmos a graça de Deus, né, e não entregarmos esses pensamentos cativos, eles podem nos dominar, né? Por isso que é importante estarmos em constante oração, né? Estarmos atentos e desejosos de permanecermos firmes na nossa caminhada com Cristo, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça serve para isso, para nos desviar do pecado. Essa é uma das funções da graça de Deus, nos desviar do pecado, nos dar força para resistir às tentações, nos dar forças para dizer não no momento em que precisamos dizer não. E quando a gente pensa numa plantação, quando a gente pensa numa árvore, né, podemos pensar nas ações de fungos, bactérias e patógenos que são levados pelo ar, que ocasionam infecções nas plantas, levando à morte, né? Isso faz com que o controle correto das pragas, né, e cuidados com o solo impeçam, né, a propagação dessas doenças, né? As tentações, elas são como esses patógenos, né, que eu posso também considerar como flechas, né, trazidas pelo ar, que podem atingir essas plantas, mas se elas tiverem um antídoto, que seriam um herbicida, ou até mesmo algum outro animal que seja predador daquele parasita, né, será como um escudo para ela. E assim é como nós, né, quando temos, né, o capacete da salvação e os outros demais instrumentos citados por Paulo para resistirmos aos ataques de Satanás. E um outro problema que é terceiro, também muito importante, que é algo utilizado para nos provar, são as aflições causadas por vendavais e tempestades. Assim como as plantas dependem do cuidado de Deus para resistir às fortes tempestades, nós também dependemos. Somente Ele pode nos sustentar e dar-nos força para que possamos resistir e permanecermos firmes em nossa caminhada. Assim acontece com as plantas. É muito interessante, né? Até pensei no junco e no carvalho, né? O junco, uma planta frágil, flexível, né? Que ela vai para onde o vento a leva, né? Porque ela não consegue se segurar. O vento bate, ela enverga, quase quebra, mas, né? Elas se envergam apenas como meio de se salvar, né? Mas não quebram. Deus está ali no controle, né? E tem plantas que elas são fortes e firmes, como o carvalho, que, né, todo imponente, resiste, né? Mas, porém, se porventura um raio o atinge, ele, como qualquer outra planta forte, cai. E nós devemos nos colocar em total dependência do Senhor, pedindo que Ele sempre quebrante o nosso coração, arrancando qualquer raiz de amargura, ira ou demais sentimentos daninhos que possam nos ressequir espiritualmente. Nós precisamos também pedir, né, que o nosso orgulho seja quebrado, pois a humildade, ela nos torna sensível ao pecado, porque nós temos mais facilidade para reconhecermos quando erramos e buscamos nos consertar com Deus. E
Logo, eu já tinha falado anteriormente, né? Mas repito, né? Que nós necessitamos da superabundância da graça para resistirmos ao diabo, desviarmos do pecado e escaparmos das tentações. Porque Deus ele nos dá o escape. Inclusive, até mesmo o apóstolo Paulo fala sobre isso em uma de suas cartas. Portanto, peçamos a Deus que Ele nos fortaleça, aumente a nossa fé, para que a gente possa crer cada vez mais em Sua providência e nos tornemos vigilantes para que não tropecemos e caiamos. Então, pessoal, é uma mensagem breve e eu agradeço aí a oportunidade, que possamos refletir e reverberar, né? Porque o Senhor tem nos mostrado que várias mensagens aqui pregadas, né? Foram preparações para momentos que a gente enfrentou, né? E Ele nos deu a graça de nos prepararmos antes de enfrentarmos determinados momentos, né? Então, agradecemos mais uma vez ao Senhor pela sua bondade e misericórdia e compassividade conosco. Então vamos mais uma vez, né, encerrando esse culto, vamos nos colocar na presença do Senhor. Senhor meu Deus, obrigada, Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero engrandecer, eu quero enaltecer o teu nome nessa noite, Pai. Por mais um dia, esse dia que fez o Senhor. Pai, e quase encerrando, meu Deus, esse dia nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui na tua presença para louvar o teu nome, para nos debruçar um pouquinho, Pai, na tua palavra, meu Deus, que nos alimenta, que é pão, meu Deus, para as nossas almas. Pai, também estamos aqui, Senhor, para interceder, agradecer ao Senhor e agradecer ao Senhor por bênçãos, por vitórias, Pai, recebidas e também, meu Deus, para interceder, Pai. São tantas as lutas, são tantas as dificuldades, são tantos os problemas, são tantos, meu Deus, os desafios. Pai, mas o Senhor é aquele que tudo pode. Ah, o Senhor é aquele que tudo pode, que tudo conhece, que sabe de todas as coisas, Pai. Pai, eu quero colocar, Senhor, diante de Ti a vida da Ellen, Pai, que idealizou, Pai, esse culto familiar. Pai, que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam restauradas, que vidas, Senhor, venham ter um encontro contigo, Pai, através desse culto. Traga, Senhor, traga mais pessoas para unir-se, Pai, unir-se a nós e, Senhor Jesus, e serem salvas e ouvir a Tua palavra. Senhor, eu coloco a vida da Ellen, a casa dela, a família dela, Pai, que ela tem orado, tem buscado, Senhor Jesus. Eu coloco diante de Ti, Pai, toda a sua parentela. Pai, eu coloco diante de Ti a vida da Larissa, a vida do Jefferson, a sua família, Pai. Os pedidos, Pai, que já no início, Pai, desse culto, ela colocou diante de Ti. Alcança, meu Deus, a cada um. Alcança com a bênção da salvação, com a bênção da libertação, com a bênção da cura. Ah, Senhor, aquilo que eles precisam. Pai, eu quero colocar diante de Ti, meu Deus, a vida, Senhor, do Wellington e da sua esposa, Pai, que estão passando, meu Deus, por esse deserto, o deserto, meu Deus, da enfermidade. Pai, mas que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor venha suprir, meu Deus, todas as necessidades. Ah, meu Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Pai, alcança, Jesus, alcança, Senhor, o Wellington e a sua esposa. Alcança, Senhor, o Rony, que ele tem colocado também diante de ti, Senhor. Alcança, dando vitória, dando graça, dando sabedoria, Jesus, para conduzir cada situação. A Carol, Senhor, alcança também. Senhor, alcança também a mim, Pai. Alcança o Daniel, Senhor Jesus. Pai, se revela, Senhor, ao Daniel.
que o Daniel venha entender, venha compreender, Pai, o teu propósito, o teu plano, o projeto maravilhoso que o Senhor tem na vida dele. Pai, os pedidos, Pai, que eu tenho colocado diante de Ti, Pai, de oração, quantas enfermidades, quantas pessoas passando pelo deserto, pelo vale, meu Deus, da enfermidade. Pai, mas que o Senhor venha dar graça. O Senhor levou, Pai, ali na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, Pai. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ah, Senhor, eu quero te louvar também pelos agradecimentos, Pai, que foram falados aqui nessa noite. Quantos agradecimentos, Pai. Ah, Senhor, dá-nos mesmo, Pai, um coração agradecido. Ah, Senhor, dá-nos um coração agradecido. Dá-nos um coração quebrantado. Muito obrigada, meu Deus, por grandes benefícios, por aquelas grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado, mas muito obrigada também, Senhor, por por aqueles detalhes, meu Deus, que o Senhor cuida. Ah, meu Deus, como o Senhor tem cuidado, como o Senhor tem abençoado. Pai, coloco diante de Ti o nosso Brasil, os nossos governantes. Ah, Senhor Jesus, que, que o mundo, que o Brasil, Pai, venha entender, Pai, que cada brasileiro venha entender que há Deus no Brasil. Assim como Elias fez aquela oração, Pai, ali que havia Deus em Israel. Ah, Pai, que todos os brasileiros venham entender que há Deus no Brasil, Pai. Ah, meu Deus, coloca por terra toda a idolatria, Pai, tudo aquilo, Pai, Senhor, que te entristece, que te aborrece, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos te adorar, que nós possamos te glorificar. Ah, Senhor, salva, meu Deus, os nossos governantes. Ah, Pai, salva, Senhor Jesus, que os nossos governantes venham ter um encontro real, verdadeiro, Senhor, contigo. Pai, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana cheia, Pai, repleta das tuas bênçãos. Ah, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos continuar, Jesus, na tua presença, Senhor, louvando e glorificando, exaltando o teu santo e maravilhoso nome. Pai, alcança, meu Deus, todos aqueles que ouvirem, Pai, que ouvirem esse culto, Pai, que sejam alcançados, que sejam tocados, que sejam, Senhor, ministrados, Senhor, pela tua palavra. Ó doce Espírito Santo, convence essa vida, Pai. Convence essa vida, Pai, que esta semente, Pai, que a tua palavra venha, Senhor Jesus, cair, Pai amado, nesse solo fértil. Ó Senhor, e que venha, Senhor, germinar. Ah, Senhor, que essa semente, Pai, que essa semente venha cair, Pai, nesse solo fértil, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo
repousem sobre todos aqueles que esperam ansiosamente pela volta de Jesus. E a igreja diz amém. 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 Estamos encerrando aí este culto. Agradeço a todos aqueles que estiveram aqui online conosco. Agradeço também a todos aqueles que assistiram pelo YouTube. Peço que vocês compartilhem, deixem também o seu gostei, comentem, né? E que possam nos ajudar a levar a esta semente a todas aquelas pessoas que precisam ganhar a vida através da exposição ao Evangelho pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tenham um excelente dia, tarde e noite.